Meus amigos, parece que o negócio não melhora não, viu? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, né? Não fiz o vídeo de pós-jogo, Fortaleza e Vélez, confesso que eu cheguei no limite ali de cansaço e também depois passou, as coisas acontecem muito rápido e aí eu, cara, quer saber de uma coisa? Não vou gravar um vídeo de pós-jogo. Vou fazer um vídeo conversando mais sobre o aparato geral aí desses 6 jogos do Paiva como treinador do Fortaleza e, obviamente, pegando como pano de fundo o que aconteceu entre Fortaleza e Vélez, né? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações se você está chegando aqui pela primeira vez. Se você já é inscrito, faz o favor de deixar o like, é sempre muito importante para a gente continuar crescendo aqui, tá? Então, vamos falar sobre o momento do Fortaleza, né? Esse momento ruim que o time se encontra. E por que eu digo que o momento é ruim? Porque houve, em certo momento, ali, quando o Paiva chega no lugar do Vojvoda, uma leve melhora. Né? O Fortaleza joga contra um Bahia e faz um jogo competitivo, um primeiro tempo melhor, apesar de ter tomado alguns sustos, ainda com o Magrão como goleiro. Sai na frente com o Marinho e aí sofre um empate já na reta final. Vence o Bragantino, um jogo em casa, um 3-1, saiu na frente com autoridade, não teve muita dificuldade, inclusive, de vencer o time que naquele momento era quarto, quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Então eram duas partidas ali com um respiro, né? Aquela questão mesmo de mexer na autoestima do torcedor, trazer de volta talvez ali um pouco de afeto, afago, né? As duas palavras aí. E depois a derrota para a equipe vem um empate contra o Corinthians, né? Fora de casa, onde você estava ganhando. Tem uma derrota doída lá para o Grêmio, né? Primeiro, perde por 2-1 num jogo onde acontece aquilo com o Magrão. O Vinícius Silvestre estreia contra o Corinthians, o time empata em 1-1 e depois vem o fatídico jogo contra o Botafogo, o 5-0 e a partida contra o Vélez. Dos 6 jogos, né, se a gente for olhar para o retrospecto, uma vitória contra o Bahia, empate contra a Bahia, uma vitória contra o Bragantino, empate contra a Bahia, contra Corinthians e contra o Vélez, e as derrotas para Grêmio e para o Botafogo. Se a gente for olhar em termos de resultado, é muito condizente com a situação do time na tabela. Um time que ganha 1, perde 2, empata 2 no Campeonato Brasileiro e a outra pela Libertadores, é uma campanha em termos de porcentagem muito parecida com o que o Vojvoda vinha fazendo. É claro, se a gente pegar o recorte final do Vojvoda, eram só derrotas, né? Então, nesse caso, você melhora. Se você pegar em termos de desempenho, eu não acho que houve uma regressão ao que vinha sendo feito com o Vojvoda. De alguma forma, o Paiva fez aquilo que se esperava dele. Ele fez mudanças na equipe. Ele trouxe mudanças de jogadores. É aí que vem a afirmação do Matheus Pereira como um titular da equipe. Ele faz mudanças nas laterais. Ele talvez consiga trazer o melhor Gaston Ávila até o momento, na passagem pelo Fortaleza. Obviamente os resultados não ajudam, mas é a melhor versão do Ávila nesse período todo. O Mancha, por exemplo, talvez tenha jogado fora a possibilidade de voltar e resgatar a titularidade com o que fez contra o Botafogo. Tanto que o Ávila, mesmo o Mancha não podendo jogar contra o Fluminense pelo brasileiro, é o Ávila que é escolhido para jogar contra o Vélez, ou seja, o Ávila é capaz de engatar umas 3, 4 partidas em sequência. E aí a gente começou a ver algumas mudanças, né? Um Fortaleza que mais protegido, tomando menos gols, com a exceção, obviamente, do jogo contra o Botafogo, que é um ponto fora da curva em qualquer tipo de contexto, mas nesse propriamente dito, onde o Fortaleza sofre um contra o Bahia, um contra o Bragantino, 2 contra o Grêmio, um contra o Corinthians
e aí não sofre os 5 contra o Botafogo, não sofre contra o Vélez. Então, de alguma maneira, ele vai ajustando ali um pouco do sistema defensivo. É um time que passa a ser mais incisivo ofensivamente, pelo menos em parte dos jogos. Fez gol no começo da partida contra o Bragantino, fez gol no começo da partida contra o Corinthians, fez um gol no começo contra a equipe do Bahia também. Então era um time que começava a pressionar, começava a atacar o time adversário desde o início do jogo. Respondeu contra o Grêmio, lá mesmo tomando 2-0, consegue fazer o 2-1 ainda no primeiro tempo e deixa o jogo mais equilibrado. Eu não vejo, sinceramente, uma piora, uma regressão do trabalho do Vojvoda. Mas também não dá para dizer que houve grandes evoluções. E aí, se a gente olhar os 2 últimos jogos, se a gente for bem criterioso, a gente vai ver um Fortaleza que foi evoluindo nos jogos, consegue alguns resultados, e aí chega e tem um desastre contra o Botafogo, e contra o Vélez ele evolui, porque é um time mais desorganizado, um time que não conseguiu estabelecer os mesmos padrões, contra um Vélez que não estava tão inspirado, contra um Vélez que não conseguiu ser tão forte ofensivamente. E até destacava aqui, né? O Fortaleza foi crescendo ofensivamente nos jogos, fazendo gols e tudo mais. Contra o Vélez é uma partida ofensivamente para esquecer, principalmente não no sentido só da construção. Fortaleza construiu pouco, mas talvez um ponto mais relevante para a gente analisar é a ineficiência e a falta de qualidade na hora de definir a jogada, na hora de fazer os gols lá na frente. Talvez esse é o ponto mais crítico do jogo contra o Vélez. Um time que ocupou o campo de ataque, que teve mais posse de bola, não enfrentou um Vélez que pressionou alto, que dificultou muito a saída do Fortaleza. Era um time muito mais de meio, mais tentando ficar mais compactado na última linha ali, né, entre a defesa e o meio de campo, e saindo em contra-ataque, e ainda assim o Fortaleza com dificuldades em criar jogadas claras de gol. Quantas defesas o Marchiori fez no jogo? Quantos chutes foram dados na direção do gol? Se a gente for lembrar, o Marinho faz uma jogada com o Breno Lopes no segundo tempo e o Breno Lopes faz um cruzamento que acaba se transformando num chute e o Marchiori faz a defesa. Não tem, aliás, isso no primeiro tempo. No segundo tempo, não tem um grande lance do Fortaleza assim de gol, com exceção talvez de uma finalização mascada do Breno Lopes que o Marchiori defende embaixo e o chute do Kevin num rebote de escanteio. Só. E é muito pouco. E aí quando a gente olha, poxa, Luca Prió, vi gente criticando, né, o jogo do Prió, que ele errou muito. O Fortaleza errou muito na tomada de decisão, não só o Prió. Breno Lopes, Marinho, os volantes, os laterais. O Prió talvez tenha sido o que ainda conseguiu fazer o jogo acontecer, fazer o jogo rodar. Se machuca, não volta para o segundo tempo. Quem volta é o Kevin, com uma característica diferente, apesar de ser um meio de campo. E finalizador, rompedor ali com a bola, né, correndo com ela, tentando drible, finalização e cruzamento, acionando os laterais, principalmente o Mancuso. Mas quando a gente olha para um jogo onde, ofensivamente, os melhores acabam sendo Prió e Kevin, isso diz muito do momento do Fortaleza, né? Marinho sumido no segundo tempo, Breno Lopes começou com uma rotação, depois caiu, não conseguiu ajudar. Então, assim, jogadores que são mais relevantes acabaram não acontecendo durante a partida. Isso sem contar que Pikachu não entrou, Lucero não entrou, jogadores que são relevantes. Moisés está machucado, Pochettino machucado. Então, assim, é um time que vai com dificuldades aí realmente no desenrolar do seu jogo. Piorou? Não piorou, mas também não deu grandes avanços. Fez correções, encontrou algumas soluções, mas ainda deu azar de, por exemplo, o cara que está hoje talvez sendo a grande esperança ali de uma evolução de jogo, o Matheus Pereira, se machuca e ninguém sabe quanto tempo vai voltar. Sendo que vem Fluminense pela frente agora, que venceu fora o América de Cali pela Sul-Americana e vem com sangue na boca para tentar melhorar no Campeonato Brasileiro e ficar na parte de cima da tabela. Depois tem o Vélez, um time que em casa imagina-se que vai ser muito mais complicado do que o que foi na Arena Castelão. E depois tem o Mirassol. Só o Mirassol, que é quinto, sexto lugar no Campeonato Brasileiro, que faz uma campanha muito digna e um time muito difícil de ser batido. Então, assim, eu sei que daqui para frente, mais do que nunca, não tem jogo fácil.
mas o Fortaleza vai ter que tirar pontos de onde não se espera mais, de onde não tem tanta grande, não se tem tantas grandes expectativas. Então é um desafio muito grande para o Renato Paiva. Um desafio muito grande para essa comissão técnica, recuperar jogadores, e quando eu falo recuperar é confiança, é recuperar a questão física, fazer contratações para poder dar a resposta que o torcedor tanto espera. E está machucado, está ferido e está esperando uma solução para o restante do ano. Esse é o comentário de como está o Fortaleza nesse momento. Eu quero saber também a tua opinião. Deixa aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. É sempre bom ter você aqui. E aqui tem mais vídeo para você continuar acompanhando o canal se você chegou aqui pela primeira vez. Grande abraço e até a próxima.